Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Em Mateus capítulo 4, versículo 1, nos diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A tentação é algo que faz parte da experiência cristã. E ninguém está isento dela. Nós não podemos evitá-la. Como dizia um dos reformadores, não podemos evitá-la, mas nós podemos evitar cair nela. Um dos reformadores dizia: você não pode evitar que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninho nela. Como? Seguindo o que Jesus aqui nos orienta. Orai e vigiai, para que não entrem ou não caiam em tentação. Quando alguém cai em tentação, nunca cai por acaso, por fatalidade. Geralmente aquela queda, ela já foi premeditada pelos passos anteriores, onde geralmente as pessoas não tomaram cuidado e não oraram. Eu estava na fila do caixa, no Atacadão, conversando, logo me dei a conhecer uma pessoa que também estava lá, um senhor mais ou menos de 45 anos de idade. Ele disse: eu também sou evangélico, já fui da igreja, hoje estou afastado. Eu era uma pessoa consagrada, fui consagrado líder na igreja ainda bem jovem, faltava pouco para ser pastor. Em 9 anos eu me tornaria um pastor, mas caí. Eu tinha 3 pedras, sempre tive 3 pedras de tropeço na minha vida, disse ele: mulher, cachaça e futebol. E caí com mulher. Eu cheguei um dia na minha casa, ele casado, contando, e encontrei uma mulher jovem ainda, com um menino no braço, reclamando da vida e não tinha para onde ir. O marido, segundo ele, tinha colocado ela de casa para fora porque tinha traído o marido. E ela estava abandonada com a criança, e ele disse que ficou penalizado, sem saber o que fazer, teve a ideia de dar uma força, e botou essa mulher, ainda jovem, na casa da irmã dele, que morava a uma certa distância, na mesma rua. E lá ficou, ele diz, até a poeira baixar. Vendo a situação dela e já estando acostumada a fazer estudo bíblico, como fazia, ofereceu para ela um estudo bíblico, que ela talvez em gratidão aceitou. E lá vai ele todos os dias na casa da irmã fazer estudo bíblico com ela. Isso foi o meu erro. Jesus, quando enviou os discípulos, enviou de 2 em 2, e eu fui só. Um dia eu cheguei na casa da minha irmã para fazer o estudo e ela estava lá. Eu percebi, não tinha ninguém. Quando ela veio me atender, já estava de shortinho e com top. Eu entrei e ela ficou o tempo todo dando em cima de mim, diferente dos outros dias. Ela jovem, ainda bonita, me tentou, eu não resisti e caí. Mas fui sincero com minha igreja, ele disse. Eu disse tudo que tinha acontecido, entreguei meus cargos e me afastei da igreja por vergonha. Perdi a comunhão com a igreja e aí as 2 outras coisas que eram pedra de tropeço aconteceu na minha vida. Eu voltei para a cachaça e voltei para o futebol. E hoje estou bebendo, estou participando de futebol e estou no 3º casamento. E tudo por que aconteceu? Não tomou cuidado. Jesus disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação, disse Jesus. Uma vida cristã bem-sucedida passa por essas 2 coisas: orar e vigiar. De um lado nós temos o aspecto divino, é da oração, quando você se entrega nas mãos de Deus, pedindo força a Ele. Do outro lado, o aspecto humano, quando você se encarrega de fazer o que deve, que é vigiar. Tem gente que só ora, mas não vigia. E tem gente que só vigia, mas não ora. É preciso 2 coisas. Quando você entra numa canoa e entra numa lagoa, você não pode remar só com remo, senão ela fica rodando. Você tem que remar com os 2. Tem um lado de Deus e tem um lado humano. E não se pode desprezar nem uma coisa nem outra.
Orai e vigiai para que não entreis em tentação.